Oi, boa noite. Você vai ver hoje no Repórter Brasil. Pela primeira vez em 8 anos, os valores dos aluguéis têm deflação. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, suspende trechos do decreto de indulto de Natal. Mais 10 parques são fechados na capital paulista por causa da febre amarela. O Ceará enfrenta a pior seca dos últimos 5 anos. Um ataque suicida deixa mais de 40 mortos no Afeganistão. O Estado Islâmico reivindica a autoria do atentado. E saiba quais foram os nomes de meninos e meninas mais registrados nos cartórios neste ano. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu hoje trechos do decreto presidencial do indulto natalino, assinado na última sexta-feira, por considerá-lo inconstitucional. A repórter Gisele Garcia tem os detalhes. Gisele, boa noite. Oi, Catiúcia, boa noite. Olha, a decisão atende a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que questionou a legalidade do decreto presidencial que deixou mais brandas as regras para o perdão da pena de condenados por crimes cometidos sem violência ou ameaça, como corrupção e lavagem de dinheiro. Para Carmen Lúcia, o indulto não é e nem pode ser instrumento de impunidade e não é prêmio ao criminoso nem tolerância ao crime. Ainda segundo a presidente do STF, com o decreto, Temer invadiu competência do Judiciário e do Legislativo, o que fere o princípio da constitucionalidade e da separação dos poderes. A decisão ainda será analisada pelo relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, ou pelo plenário do STF. Catiúcia. Obrigada, Gisele. Hoje à tarde, o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, deixou a penitenciária da Papuda, aqui em Brasília. Ele está em livramento condicional. O benefício foi concedido pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Pisolato já cumpriu mais de 1/3 da pena de 12 anos e 7 meses de prisão e não tem reincidente em crime doloso. Esses são alguns dos requisitos para a liberdade condicional. E, para ela ser mantida, Pisolato tem que honrar com o pagamento das parcelas da multa de mais de R$2 milhões estabelecida no momento da condenação, entre outras obrigações. Pisolato foi condenado por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro no processo do Mensalão. Ele estava preso desde 2015 e, em maio, ganhou o regime semiaberto. Por causa da falta de creches públicas na capital maranhense, diversas famílias não têm onde matricular os filhos e precisam pagar por creches particulares. Há 3 anos, a Secretaria Municipal de Educação anunciou a construção de 25 creches, mas até agora, segundo a Prefeitura, apenas 3 foram entregues. Este terreno no bairro do Itaquibacanga, um dos mais carentes e populosos de São Luís, está destinado à construção da creche que atenderia parte da demanda da comunidade. Mas no local não existe nenhum sinal de início de obras. Em fevereiro de 2014, a Prefeitura lançou a pedra fundamental aqui da creche da Cidade Operária, data em que foi lançado também o programa de construção das creches. Porém, a obra só teve início em abril de 2016 e, para ser entregue, precisa passar ainda pela última fase, que é a de acabamento da construção. Enquanto a creche não é entregue, cerca de 200 crianças estudam nessa unidade construída pela Associação dos Moradores. Se não fosse essa associação, não funcionaria essa creche, esse jardim aqui, né? Segundo a presidente do Sindicato dos Professores Municipais da capital, o município já recebeu boa parte da verba destinada à construção das creches através de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Nós já entramos com uma ação judicial e o que nós queremos é que a Prefeitura assuma o compromisso de prefeito de entregar essas creches e essas escolas. Por causa da grande demanda, em março deste ano,
os 10 conselhos tutelares da capital acionaram o Ministério Público através da Promotoria da Educação, que ajuizou uma ação civil pública contra o município. O Estatuto da Criança e Adolescente, no seu artigo 53, inciso 5º, que diz que a criança tem que estudar em escola pública próximo da sua residência. A ação foi encaminhada para a Vara de Interesses Difusos e Coletivos. Recentemente, houve uma audiência de conciliação e o município apresentou contestação. Na audiência que foi realizada, não houve acordo. Depois do saneamento e das decisões sobre as tutelas de urgência, é que nós vamos saber se vamos ter uma audiência de instrução ou não, perícia, qualquer uma outra coisa. Entrevista com algum representante da Prefeitura, mas não fomos atendidos. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que em 3 das 25 creches prometidas, os serviços já se iniciaram e que o cronograma de construção segue normalmente. O piso salarial dos professores vai ser reajustado em 6,81% no ano que vem. A portaria que autoriza o aumento foi assinada hoje pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. A partir de janeiro, o piso nacional do magistério passa a ser de R$ 2.455,35 para uma jornada de 40 horas semanais. Desde 2009, o índice de correção de aluguéis não fechava o ano em deflação. A Fundação Getúlio Vargas comprova que os reajustes de aluguel tiveram resultado negativo. O contrato vence no início de 2018. Ele já decidiu. Vai pedir um desconto para a proprietária. Se ela não aceitar, a solução vai ser mudar de endereço, porque Breno já sabe que na região é possível morar em um apartamento melhor, pagando menos. Está difícil, as coisas estão muito difíceis, o dinheiro está difícil de ganhar e que se ela não fizer um acordo, vou ser obrigada a entregar o apartamento. O que Breno percebeu na prática, a Fundação Getúlio Vargas comprovou em números. Em 2017, o IGPM, índice que é utilizado para reajustar a maioria dos contratos de aluguéis, encerrou o ano com um resultado negativo, menos 0,52%. Um número bem inferior ao registrado em 2016, 7,17%. O índice negativo indica uma deflação nos aluguéis, que aconteceu por 2 motivos principais: a diminuição da renda dos trabalhadores e a maior quantidade de imóveis no mercado disponíveis para locação. Esta queda, segundo os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, já era esperada pelo mercado. Em 2018, o IGPM deve voltar a subir, mas ainda de forma moderada. A gente está prevendo um aquecimento da nossa economia, um crescimento do PIB. Isso deve ser traduzido em uma redução da taxa de desemprego, um aumento da renda e também um aumento de consumo que alimenta o aumento de preço. Sinônimo de alegria para muitos, os feriados trazem um impacto negativo para o comércio. No Rio, por exemplo, os dirigentes lojistas estimam que o prejuízo chegue a quase 5 bilhões ao ano. Viajar é com o Igor mesmo. Ele já estudou os feriados do ano que vem e se programou bem antes da virada do ano. A primeira viagem de 2018 é logo no primeiro dia de janeiro. Eu programei ter mais ou menos 2 meses. Comprei passagem com preço muito bom, estou indo agora dia 1º, às 10h30, para Balneário de Camboriú e depois para Beto Carreiro World. Bom para quem descansa e o terror dos comerciantes. O Ano Novo traz 9 feriados e 5 pontos facultativos para todo o país. Paixão de Cristo, Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados. Os 4 que caem na sexta-feira, ou seja, 4 feriadões prolongados. E mesmo quem não vai viajar, está de olho na folhinha para fazer a programação. Pegar bastante praia, sair com a minha namorada, viajar e aproveitar esse calor aí, né? Do outro lado, não é só o patrão que reclama. Quem depende das comissões também sente no bolso. É fraco, pra gente é horrível. Agora, para quem tem salário fixo, é jogo, né? Mas pra gente não é, não. O Clube dos Dirigentes Lojistas estima um prejuízo de quase 5 bilhões de reais para o comércio do Rio de Janeiro, com feriados e pontos facultativos em 2018. Cada dia parado representa uma perda média de 405 milhões de reais. Esse prejuízo, a perda de faturamento,
é também grave para o próprio governo, que ele deixa de receber impostos. Para o comerciário que recebe em comissão, também ele perde. E para as pessoas que trabalham na cidade, os autônomos, digamos assim, um taxista ele perde, um engraxate, um pipoqueiro, as pessoas todas que estão trabalhando nesses dias perdem a clientela também. Para os autônomos fica aquela dúvida, será mesmo que feriado significa descanso? Não gostei muito, porque a gente acaba perdendo o trabalho, dias de trabalho, a gente perde dinheiro, né? Então... O dinheiro está valendo mais que o descanso para você hoje? Tá valendo, porque sem dinheiro a gente não descansa. Mais um aumento da gasolina. A Petrobras anunciou que o combustível comercializado nas refinarias vai ficar 1,7% mais caro. Já o diesel vai ter alta de 1,1%. Os reajustes passam a vigorar a partir de amanhã. O preço do combustível é o único valor no Brasil cobrado com 3 casas decimais depois da vírgula. Em Belo Horizonte, uma lei municipal vai acabar com o 3º dígito. Além do cálculo ficar mais fácil para o consumidor, a medida pode aumentar a concorrência entre os postos. Um valor diferente que exige contas e que em grande escala pode fazer diferença no preço pago pelo combustível. Se você comprar 100 litros de gasolina, pode pagar até 90 centavos a mais pela presença do 3º dígito. Para quem, igual no meu caso, que enche o tanque 2, 3 vezes na semana, a diferença que dá no final do mês é uma diferença gigante. A gente fica meio confuso, né? Tipo, você coloca 3,99,99. Ninguém entende isso, não é? Por que não arredonda logo para R$4 no caso, ou R$3 no caso, sei lá. Normalmente, os preços de todos os produtos são cobrados em 2 casas decimais. Aqui no posto de gasolina, a realidade é diferente e tende a mudar com o projeto de lei aprovado aqui em Belo Horizonte. Mas você sabe por que isso acontece? Tem uma portaria da ANP, se não me engano, é a portaria 24, que é onde ela manda na precificação de preços as 3 casas decimais após a vírgula. Mas uma lei sancionada pela Prefeitura de Belo Horizonte em dezembro vai mudar essa realidade até março. O 3º dígito vai sumir. Isso então vai deixar mais claro o preço, por exemplo, ao invés de ser 3,999, vai ser R$4 já, por exemplo? Com certeza, bem melhor. O ideal se fosse para baixo, né, em vez de para cima. O próprio mercado vai querer arredondar os preços para cima, né? Então, por isso que não tem essa melhoria tão significativa para o consumidor final. Este advogado em direito do consumidor concorda que a medida é pouco efetiva. Na prática vai mudar pouca coisa, mas essa lei ela visa passar uma informação mais clara para o consumidor, se é que o 3º dígito ele atrapalha alguma coisa. Um acordo entre as penitenciárias estaduais e o crime organizado. É o que existe hoje, segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann. A afirmação veio depois da divulgação do balanço das ações em 2017 das Forças Armadas. Foram 22 operações das Forças Armadas em 31 presídios de 7 estados. Segundo o balanço do Ministério da Defesa, os dados revelam que existe nessas prisões uma arma para cada 2 detentos. Outro problema levantado pelo ministro Raul Jungmann é a comunicação de líderes de grandes organizações criminosas que estão presos, mas continuam mandando de dentro dos presídios. Ele defendeu que haja uma restrição para esse tipo de situação. 3 grandes criminosos muito conhecidos, eles têm 37 advogados. Isso é razoável? É claro que não. Não são apenas os advogados que, quando ligados ou quando eles estão atendendo a grandes gangues e grupos criminosos, eles sejam cooptados, mas também a questão das visitas íntimas e a questão também das visitas outras familiares, de terceiros, que não são registrados, que não são controlados. Isso tem que acabar. O ministro também confirmou que a atuação das Forças Armadas no Rio de Janeiro continua em 2018. O envio das tropas para o estado este ano custou R$42 milhões ao governo federal. E a continuidade agora deve ter uma contrapartida do Rio de Janeiro ainda a ser definida. Essa parceria tem sido positiva entre o governo federal e o governo do Rio de Janeiro. Nós queremos que ela continue, ela vai continuar. Agora nós temos que dar um salto. E esse salto, evidentemente, é com aquilo que nós aprendemos, tá certo? Nós estabelecemos um protocolo, estabelecemos exatamente condicionalidade, estabelecemos, digamos, contribuições que os 2 lados têm que dar para o prol, para o bem do Rio de Janeiro. Daqui a pouco vamos mostrar os 3 nomes preferidos pelos pais neste ano na hora de registrar os filhos. Foram Michel, Arthur e Alice. E hoje a gente quer saber, você gosta do seu nome? A minha mãe que me deu esse nome, eu acho muito bonito, né?
E assim, tem em todos os lugares, né? É meio universal, né? A TV Brasil é 10 e você acompanha a nossa programação em alta definição de som e imagem na operadora NET, no canal 531 em todo o país. E também estamos ao vivo no Facebook. Passa lá na nossa página e assista onde quiser. Participe enviando suas críticas, sugestões e responda a nossa pergunta do dia. E pelo Facebook, o Anderson Luiz, do Rio de Janeiro, disse: Anderson é sinônimo de homem poderoso, inteligente, bonito, galã de cinema ou televisão, segundo o dicionário de nomes. Joyce Silva, do Recife, respondeu: não, meu nome é uma junção do pai, Joyce, com a mãe, Claudinete. O meu nome ficou Joyce Nete. É a treva, segundo ela. Lígia Bacu, de Vila Velha, no Espírito Santo, disse: amo, é muito lindo, meu vovô que escolheu. Já Regina Campos, de Taubaté, em São Paulo, afirmou: adoro meu nome, um nome muito comum, bem sei, mas para mim tem um som bonito, significa rainha, o nome que meus pais me deram com muito amor. Ele carrega em si tudo o que sou e ainda serei, com meus erros e acertos. A seguir, mais 10 parques foram fechados na capital paulista por causa da febre amarela. Outros detalhes em 2 minutos.